Olá, gente. Como sempre, eu entro do nada. Então, dando continuidade, né, que eu falei que eu voltei. E eu hoje resolvi falar sobre ser espiritualizado. Porque esse conceito de um ser espiritualizado ainda é muito confuso, as pessoas não entendem, né? As pessoas fazem muita confusão, na verdade, sobre esse assunto. Então, vou falar rapidinho sobre isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, a primeira coisa importante da gente entender é que espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Então, religião é ferramenta, né? Tanto que religião vem de religare, né? É uma ferramenta para que a gente se reconecte ao divino. Então, as religiões são ferramentas para que a gente se reconecte com o divino. Há muito perdido, né? Já. Espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade tem a ver com conduta. Então, um ser espiritualizado, como é que você sabe que uma pessoa é espiritualizada? É na conduta dela. Então vamos lá. Se a pessoa é espírita, a pessoa é evangélica, a pessoa é católica, isso não tem nada a ver com ser espiritualizado. Eu sou professora de yoga, eu sou reikiana. Gente, não tem nada a ver, tá? Você pode ter feito milhões de cursos e retiros de meditação, ter lido toda a coleção de Chico Xavier e mesmo assim não ser uma pessoa espiritualizada. O ser verdadeiramente espiritualizado a gente percebe na conduta, né? Então tem muita gente que tem muito conhecimento, né? A espiritualidade está muito relacionada com sabedoria, né? A espiritualidade é prática, é ação. Então de nada adianta você ler, frequentar a igreja, acender vela e tomar passe, assistir palestra, fazer reiki, se na sua conduta do dia a dia, se na prática, se na ação, você não pratica esse conhecimento que você absorve, né? Que você adquire, né? Com as leituras, com os lugares que você frequenta. Por exemplo, quando me perguntam assim, você tem religião? Não, eu não tenho religião. Mas eu já frequentei muitos lugares, né? Assim, eu já fui em centro espírita, eu já fui em centro espírita umbandista, candomblessista, eu já fui a cultos evangélicos, mas eu não me considero uma pessoa que tem uma religião, né? Enfim, por uma questão pessoal minha, né? Na minha visão de mundo, eu não preciso estar em nenhum lugar específico para me conectar ao divino, né? Deus é onipresente, ele está em toda parte, né? Na natureza. Então eu não preciso estar, mas eu gosto. Às vezes eu gosto de ir à missa. A minha mãe é uma pessoa muito católica, então eu gosto de ir à missa de vez em quando. Às vezes eu gosto de ir em centros de umbanda, né? Então, enfim. Então, vamos lá. Ser espiritualizado tem a ver com conduta. Não tem a ver com conhecimento, ou com quantos cursos aquela pessoa fez, ou com a formação, quantos certificados aquela pessoa tem, né? E o que é a conduta do ser espiritualizado? É uma conduta pacífica, é uma conduta amorosa, é uma conduta compassiva, né? Então, dotado de compaixão. Por exemplo, tem muita gente aí que não presta, né? E que se esconde por trás de uma religião. Mas eu sou evangélica, mas eu sou espírita, mas eu sou isso, mas eu sou não sei o quê. Mas na vida, a pessoa é um espírito de porco, né? Certeza que todo mundo conhece alguém assim, né? Então a pessoa se diz, eu sou muito católica, mas trata mal o porteiro, trata mal, né, as pessoas que são de uma classe mais inferior. Então,
um ser espiritualizado você reconhece na conduta. E nós, que de alguma forma estamos num caminho, numa busca de sermos seres melhores, né? Como que a gente sabe que a gente tá ali, pô, eu tô conseguindo ser espiritualizado, né? Eu tô conseguindo praticar aquilo que eu tô aprendendo. São nas adversidades, né? Porque quando tá tudo muito bom, quando a vida tá muito maravilhosa, ok, é fácil a gente ser maravilhoso, é fácil a gente ser gentil, é fácil a gente ser amoroso, né? É quase que natural quando a nossa vida tá tudo bem, quando as pessoas nos tratam bem, quando tá tudo ótimo, tá tudo bem, né? Agora, é nas adversidades, né? Quando alguém nos trata mal, quando alguém é grosso, quando alguém nos magoa, né? Quando, enfim, quando somos traídos por alguém, né? Seja num relacionamento, numa amizade, né? Então, são nessas situações que a gente tem a oportunidade de colocar em ação os conhecimentos que a gente adquiriu, né? E uma outra coisa interessante é o seguinte, isso já me perguntaram algumas vezes. Natália, eu sei que você é reikiana, né? Você fala muito, quando eu tô voltando, mas eu falava muito sobre a espiritualidade, né? Eu gravava muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, e as pessoas me perguntavam, mas você bebe, você toma chopp, você toma vinho. Outro mito, né? Gente, como eu falei, ser espiritualizado é conduta. Não tem nada a ver. Eu gosto de tomar um choppinho de vez em quando, eu gosto de tomar um vinhozinho de vez em quando, né? Isso não me como é que eu posso dizer? Isso não me diminui enquanto um ser, né? Obviamente, tudo tem um limite, né? Uma coisa é você beber um negocinho, né, com seus amigos, se divertir. Outra coisa é você tomar aquele porre que de repente você vai fazer besteira e enfim, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Acham que o ser espiritualizado, que você tem que abdicar, né? Então, eu não posso comer carne, eu não posso beber, eu não posso transar, eu não posso... Não, gente, vocês estão misturando as coisas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem seres que já viveram encarnados na Terra, seres que vieram com uma função de ajudar na evolução da humanidade mesmo, dar um salto quântico mesmo, né? Que vem causar um impacto mesmo, quebrar um paradigma. Aí são seres que a gente já pode falar mais iluminados, né? Mas eles vêm nessa função. E aí eles são seres bem... que abdicam totalmente da matéria, da materialidade, né? Não sei se vocês conhecem, mas Yogananda Paramahansa vale muito a pena assistir. O filme dele é um documentário da vida dele. Yogananda é um ser iluminado, né? Então, se vocês virem o filme, vocês vão entender o que é um ser iluminado. Então, pra gente chegar naquele nível ali, meus amores, é muito arroz e feijão, é muita encarnação que a gente tem que ter, né? Ele fala uma coisa muito interessante no filme dele. Ele diz que a morte é uma ilusão, né? A morte não existe, né? Só que a gente, meros mortais, assim, nós que estamos na roda de Sansara, né? Na roda das encarnações, a gente que está aqui encarnando para evoluir, para crescer ética e moralmente, é por isso que a gente está aqui, a gente encarna para evoluir. O que é evoluir? Crescer ética e moralmente, principalmente, a gente desce pra cá pra aprender a amar, gente, né? Jesus Cristo já cantou essa bola lá atrás, né? Amai uns aos outros como a ti mesmo. Mas a gente tá brabo, né? De amar nós mesmos. O nosso conceito de amor é muito distorcido, é muito equivocado, né? Mas enfim, isso é um papo para um outro vídeo. Então, o filme do Yogananda, acho que vale a pena quem não assistiu esse documentário da vida dele. Ali fica muito claro o que é um ser iluminado, um ser totalmente desperto, né? Tem o Satya Sai Baba também, que viveu lá na Índia, que foi um guia espiritual, um guru espiritual, já morreu deve ter uns bons anos, uns 15 anos que ele já deve ter falecido. Ele materializava coisas, né? Tem vários vídeos dele no YouTube, vocês podem entrar. Então essas pessoas vêm
né, com o propósito de acelerar mesmo, de causar um grande impacto e acelerar a evolução da humanidade. Mas para nós que estamos aqui, né, no processo ainda das encarnações, o ser espiritualizado, a gente se torna um ser espiritualizado na nossa conduta. Então, o quanto que nós conseguimos agir de forma amorosa, principalmente quando alguém nos faz mal. Quando, né, sei lá, uma pessoa que nos atende e nos trata de forma grosseira, quando alguém bate no nosso carro no trânsito, né? Enfim, quando dentro de um relacionamento o parceiro ou a parceira traiu e você descobre. Então, são nesses momentos, na adversidade, que nós temos a oportunidade de praticar a espiritualidade e assim nos tornarmos seres espiritualizados. Fácil? Não. Mas é isso. Então, tem muita gente que confunde, né? Que acha que, eu vou fazer uma formação em yoga, eu vou fazer 10 retiros de meditação, eu vou me tornar reikiana e vou ser um ser humano maravilhoso. Não, meu amor, né? Até porque o que a gente vê aí, né? Tem muita gente... Eu mesma, há muitos e muitos anos atrás, eu frequentava mesmo um centro espírita aqui no Rio de Janeiro, próximo de onde eu morava. E eu parei de frequentar porque era uma coisa, era assustador. Você via as próprias pessoas que trabalhavam no centro, brigando, discutindo, xingando. Era uma coisa complicada, né? Então, ser espiritualizado tem a ver com conduta. Que tipo de conduta? É uma conduta... Aí que a gente fala, mais de quinta dimensão, é uma conduta mais elevada, é um nível mais elevado de consciência, né? A gente só consegue agir dessa forma mais espiritualizada quando a gente eleva o nosso nível de consciência, né? Tem uma frase do Deepak Chopra, que é uma pessoa fantástica para vocês consumirem tudo dele, um escritor maravilhoso, que ele fala assim, aos olhos do amor, ninguém está errado. As pessoas agem na vida de acordo com o seu nível de consciência. E às vezes, como a pessoa não tem a nossa perspectiva do nosso nível de consciência, a gente julga que ela está errado. Isso, para você alcançar a essência dessa frase, você tem que ter um nível elevado de consciência, né? Porque às vezes, por exemplo, quando a minha filha tinha 6 meses de idade, a gente estava parada no sinal, eu, o meu ex-marido e ela estava na cadeirinha, no banco de trás, a gente estava parado, o sinal estava vermelho. Cara, e a gente tomou uma porradaça na bunda, né? E obviamente, a gente tomou um susto, porque a gente estava parado no sinal. E eu saí, a minha reação foi sair e ir pro banco de trás. A criança, obviamente, começou a chorar muito. E o pai dela saiu e era um menino, assim, um menino jovem que estava dirigindo. A reação do pai dela foi... partiu pra cima, né? Assim, não agressão física, mas... Cara, virou um monstro, tipo... né? E eu fui ali, né, tipo, eu tive que ficar, cara, calma, né? Então, assim, aí você pode falar, pô, Natália, mas olha a situação e tal. Gente, mas como eu falei, são nas adversidades. Na dificuldade, são nos momentos tensos que a gente tem a oportunidade, né, de agir na espiritualidade. Porque se tá tudo maravilhoso, né? Qual é o desafio? Onde está o aprendizado? Onde está a evolução? Se tá tudo muito bem, não existe evolução, né? A gente evolui na dificuldade mesmo, né? Então, eu fiquei, obviamente, assim, bem abalada pela minha filha, mas eu tava ali o tempo inteiro tentando falar com o pai da criança que, tipo assim, cara, calma, não vai resolver nada, tipo, já foi. Não adianta enfiar porrada no cara, não adianta xingar o cara, não adianta querer quebrar o carro do cara, porque já aconteceu, já bateu, já deu M, e é isso. Agora, né, a gente precisa pensar como é que a gente vai resolver isso, ponto, né?
Então, óbvio que falar assim, eu sei que tem situações que tiram a gente do sério mesmo, do prumo, mas, né, há muito tempo atrás tinha um grande mestre que eu tive que falava: meu amorzinho, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil encarnar. A gente só falou que ia valer a pena, né? Então, é isso, assim, não sei, né, quem tá assistindo ou quem vai assistir esse vídeo, se tem alguma dúvida para falar sobre isso, mas eu acho muito importante a gente começar a entender esse conceito, né, de espiritualidade, ser espiritualizado, né, com religião, né? Então, existem, por exemplo, tem pessoas, né, que não têm absolutamente conhecimento nenhum a nível espiritual, né, de ter lido livros e de ter feito cursos. Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum e são muito mais espiritualizadas do que pessoas intelectuais, letrados e que já leram isso e aquilo. Entende? Porque o ser espiritualizado se reconhece na conduta amorosa, na generosidade, na compaixão, na passividade principalmente, né? Então é isso, gente. Hoje eu acho que eu falei tranquilo, falei pouco, né? Porque geralmente eu venho aqui e falo muito. E eu queria trocar isso com vocês, que eu acho importante, e até porque essa semana me questionaram isso, né? Ah, mas, pô, você tá sempre bebendo um chopinho, você... Gente, mas isso não tem absolutamente nada a ver, né, com ser espiritualizado ou com a espiritualidade em si. Espiritualidade é prática, é ação, né? E é isso, tá bom? Espero que espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha me feito entender, né? E é isso. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, que pra eu falar num próximo vídeo. Então, assim, ou melhor, pra quem tá numa busca, né, pra quem tá nesse caminho de autoconhecimento, ou numa busca até mais espiritual, tenham isso em mente, né? O ser realmente espiritualizado se manifesta na ação, na conduta. De nada adianta você estar ali frequentando um templo, uma igreja, o que quer que seja, fazendo cursos, isso e aquilo, se na sua conduta, no dia a dia, né, você é um pobre de espírito, você é uma pessoa sem compaixão, você não é generoso, né? Então, é bem por aí, tá bom? E podem tomar o seu vinhozinho tranquilamente, né? Podem comer carne tranquilamente. Isso é uma coisa que muito se fala também. Ah, mas, gente, vegetariano é uma outra esfera, é uma outra coisa, né? Não tem como a gente, em uma encarnação apenas, né, a gente transformar tudo. Ah, eu vou virar vegano, eu vou isso, eu vou aquilo. Saiam desse lugar, gente. Saiam desse lugar, né? Uma coisinha que a gente muda, isso são saltos quânticos da consciência, né? Tem pessoas que podem ser veganas, né? Tem uma consciência, né, do todo, digamos assim, né? Da questão dos animais, né? Mas que, né, a pessoa pode ser vegana, ter esse nível de consciência para isso, mas de repente, na sua conduta, de repente né, sei lá, com outras pessoas, não tem caráter, entende? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, não misturem as coisas, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se inscrevam aqui pra mim, tá bom? Beijos. E lembrando que mais tarde tem meditação, às 19 horas, hoje, tá bom? Beijo.